Olá, amigos, muito boa noite. Estamos entrando no ar pela coluna Conversa Tributária com o Mauro Negruni. Então, convido a todos os amigos aí que estiverem na escuta, que estiverem na audiência, fazendo a sua entrada. Adivinha quem foi a primeira que entrou? A nossa querida amiga Valéria Silva. Nossa, quanta responsabilidade, Valéria. É impressionante, a gente entra aqui, tu já está entrando no ar também. Que bom que tu curte bastante aqui a nossa live toda semana. Ó, o Guilherme Parreira entrou aí. Já recebeste o livro, Guilherme? O nosso premiado com o livro do professor Egberto. Conta para nós depois aí se já chegou o livro, se tu já está com o livro na mão, se ele vem chegando, né? Muito bem, meus amigos. Hoje nós vamos falar sobre algumas dicas sobre o e-social. Olha aí, o nosso amigo Egberto Coelho entrou. Como é que vai, professor? Tudo bem? Um abraço. Obrigado pelo carinho de sempre. Mandou um livro para o Guilherme Parreira, que foi o premiado da semana passada. Da outra semana, né, mas que a gente anunciou na semana passada. Também me encaminhou um exemplar. Eu ainda não recebi, mas estou ansioso para receber. Então tá tudo certo. Né? Ó, o Guilherme está dizendo que não recebeu ainda, mas já está a caminho. Então isso é bacana. Né? Muito bem, meus amigos. Nós vamos falar hoje sobre o e-social. E sobre o e-social, eu quero dar aqui para vocês 4 dicas que são importantes, eu acredito que serão úteis para todo mundo, para aqueles que estão podendo assistir ao vivo, tem cada vez mais pessoas assistindo ao vivo, mas aquelas várias pessoas que assistem a nossa coluna de forma gravada, não é isso? Então, semana passada também foi uma audiência bastante boa, a repercussão tem sido boa, exatamente pelo compromisso que vocês fazem comigo aqui de levar informação e de dar instrução para todos os nossos amigos, compartilhar conhecimento, e vocês compartilham. Então, isso faz com que o Facebook cada vez mais indexe, né, e cada vez mande para mais longe para os nossos amigos, para os nossos colegas que não têm acesso tão fácil a conteúdos sobre o SPED, ok? Nos grandes centros, eu sempre digo isso, nos grandes centros é mais fácil a gente conseguir fazer um curso, ter um acesso, fazer um EAD e tudo mais. Quando a gente está mais longe, se não for via EAD, se não for alguma coisa como uma transmissão remota, fica muito complicado de se deslocar, né? Eu tive o prazer de dar aula em Araguaína para uma turma lá no estado do Tocantins, pela BSSP, no MBA de Direito Tributário e Contabilidade. E impressionante, o pessoal viaja 500 quilômetros, 600 quilômetros, 700 quilômetros para poder ter aula nos finais de semana. Então, eu realmente fico muito satisfeito quando eu consigo transferir alguma coisa, né, transmitir, entregar um conteúdo de qualidade para todo mundo que fica aí na nossa audiência. Tá bem? Bom, vamos lá. Então vamos deixar uma coisa bem clara, até porque essa semana que passou teve algumas veiculações aí a respeito do e-social, sobre algumas declarações de alguns empresários, sobre algumas questões. Eu tenho a impressão, e é só a minha impressão, é só a minha opinião, que alguns empresários ainda não se deram conta de que o e-social elimina pelo menos 11 obrigações. Então, quando a gente diz que o e-social é algo difícil, é algo complicado, e de fato não há como ser diferente, quando a gente pega todo o arcabouço da legislação trabalhista e aplica ela de forma sistematizada, através de um sistema. Então, não há como não ser complicado, porque muitas questões relacionadas à gestão de pessoal,
ela fica no âmbito apenas das empresas, não é? Então, isso faz com que algumas deliberações elas fiquem só no âmbito da empresa. E quando se trata de ter a sistematização aplicada, ela acaba gerando alguns transtornos, mas também gera algumas discussões. Eu acho que assim, tem convicção de que o e-social é um instrumento importante de avanço contra a burocracia estabelecida no país em relação à gestão de pessoas. Não tenho a menor dúvida disso. Não tenho a menor dúvida disso. Não é à toa que, para quem conhece, vão fazendo sucessivas evoluções, e quando vão conhecendo e vão ver que, olha, 2020 provavelmente não teremos mais a DIRF, não teremos mais RAIS, CAGED. Eu tenho a impressão de que os empresários e algumas pessoas dirigentes das empresas ainda não tomaram pé como deveriam sobre o projeto social. E aí acontece essas pequenas distorções de opinião em relação ao projeto, tá bem? Mas eu acredito muito mais na falta de confiança de que o governo efetivamente vai desobrigar as obrigações que estão previstas serem supressas a partir do e-social, do que efetivamente ser contra o e-social. É a minha impressão, aceito todas as disposições em contrário, mas o voto do relator aqui é que é por desconhecimento do benefício que o e-social vai gerar ali adiante, tá bem? Porque mais ou menos como a gente automatiza várias outras rotinas, e quando a gente chega numa que é muito mais complexa, realmente ela dá mais trabalho, e é natural que isso aconteça, ok? Muito bem, então o Marcelo Toledo também está aí, o Luciano Davi entrou com a gente, o Wellington Menezes Ferraz também está com a gente aí, ok? Vamos lá. Bom, então, dito isso, vamos para a primeira dica das 4 dicas que nós vamos fazer, tá bem? A pergunta é: empresas, empregadores que não têm empregados, empregadores que não têm empregados, não, empreendimentos que não têm empregados, precisarão mandar as informações de SST, Saúde e Segurança do Trabalhador? Esta é uma pergunta recorrente nas rodas aí de conversas, nos fóruns de debate sobre o e-social. Não, se eu não tiver movimento para ser informado no e-social, assim como nos demais casos, a gente não manda, a gente não inventa um movimento para ser enviado. Então, se eu não tenho empregados, ou se esses empregados não estão sujeitos a nenhum tipo, que não existe, né? Mas não estão sujeitos a nenhum tipo de exame periódico, entrega de EPI, ou seja, eu só não tendo empregados, porque o exame periódico, pelo menos uma vez por ano, vai ter que fazer. Mas, então, assim, eu não tenho movimento. O que eu faço? Porque eu não tenho empregados. Não faz nada. Manda só os movimentos de abertura e fechamento e acabou. Não tem o que fazer, ok? Como na Reinf, na FD Reinf, eu não tenho contratação de serviço, não tenho retiro, não tenho espetáculo esportivo, não tenho venda de produto rural, não tenho, manda o 1.000 e depois manda o 1.099, ou 20,99. Acabou, não precisa mandar mais nada, ok? Então essa é a primeira dica. Empregador não, porque empregador pressupõe ter empregado. Empreendimento que não tenha empregados, eu preciso mandar alguma coisa do e-social? Não, enquanto que não tiver empregados, não manda. Não manda de saúde e segurança do trabalhador, ok? Que a gente chama de SST. Ok? Então essa é a primeira dica. Como eu disse, essa é uma pergunta recorrente. Eu respondo ela frequentemente no blog, no blog mauronegruni.com.br, respondo frequentemente nas palestras que a gente dá, e é
nos nossos debates, no ambiente de fórum, inclusive das empresas piloto, eventualmente essa pergunta acaba por permear o assunto, tá? Então, por que eu coloquei essa dica? Porque é uma dica importante. Outra questão, para quem está planejando vir ao Conexão SPED, eu estou aqui hoje em Porto Alegre, na sede da Decision. Dia 17 de abril, nós teremos o Conexão SPED. Para quem está fora do eixo aqui de Porto Alegre, deve estar pensando, puxa, mas eu vou ter que ir a Porto Alegre. Imagina alguém que vai sair, por exemplo, de Porto Velho e vem a Porto Alegre. Então, ele vai atravessar o país para assistir o Conexão SPED. Eu digo para vocês, acessem no YouTube as palestras anteriores, das edições anteriores, e vejam o nível do evento, para vocês verem se vale a pena atravessar o país para poder assistir as palestras e os painéis do Conexão SPED. Eu tenho certeza que só não virão aqueles que efetivamente não puderem estar. Nós ainda temos algumas vagas, então é um evento que lota, um teatro, e as perguntas, olha só, a grande sacada do evento. As perguntas são realizadas em tempo real. Então, as perguntas são feitas pela plateia no momento e os painelistas respondem, tá? Então, isso é um diferencial do Conexão SPED. Foi o primeiro evento no país que teve essa modalidade no ambiente do SPED, de ter painéis como os painelistas. Então, pessoal que vem, auditores fiscais da Receita, auditor fiscal do trabalho, para falar sobre o meio social, nós vamos ter um painel com a professora Zenaide. Nós vamos ter, nesse painel com a professora Zenaide, estará Altemir Melo, que é o representante da Receita Federal, para tratar de e-social, e também o José Alberto Maia, que é o representante da Secretaria de Inspeção do Trabalho, no comitê gestor, né, no comitê executivo do projeto e-social. Então, assim, é um painel imperdível sobre e-social, porque, assim, as pessoas que têm autoridade para falar, para discutir, para debater, e eu vou provocar muito, eu sou o mediador deste painel, eu vou provocar muito, e para que a plateia também, né, quero muito que a plateia participe. E este é o grande lance do Conexão SPED. Então, olha só, se alguém sai de Porto Velho para vir a Porto Alegre, pode sair na noite anterior de Porto Velho, fazer uma conexão em Brasília e de Brasília vir a Porto Alegre. Então, são 2 trechos, né? Então, sai de tarde, sai de noite, para em Brasília, tem voo de Brasília para Porto Alegre à noite, pode pegar, eu me lembro de que é às 21 e qualquer coisa, horário que eu normalmente retorno às reuniões quando estou em Brasília, e aí tem voo, esses voos não são muito caros, e a pessoa vem, se inscreve, assiste o dia inteiro, final do dia pega um voo de volta para Brasília, também tem voo noturno de volta para Brasília, e de Brasília faz as conexões, faz uma conexão, por exemplo, a Porto Velho. Estou colocando isso porque tem muita gente que vem, nós tivemos já edições, pessoal que veio de Rio Branco, pessoal que veio de Macapá, pessoas profissionais que vieram do Rio de Janeiro, de São Paulo, né, de Minas Gerais e assim por diante. Então, é um evento muito interessante, até porque tem as perguntas que são feitas em tempo real. Aliás, se alguém quiser fazer alguma pergunta, por favor, pode fazer aqui agora, se eu souber, respondo, se não, eu respondo na sequência através dos comentários. Tá bem, meus amigos? Bom, vamos para a próxima dica. E hoje nós temos que terminar aqui no horário 19h03 já. Ufa, 19h20 no máximo nós temos que terminar. Eu tenho um compromisso hoje que não posso faltar, um compromisso pessoal, não tenho como negociar horário. Tá? Então vamos lá. Se a chave identificada, isso foi uma coletânea, então, que eu procurei aqui dos meus alfarrábios, das perguntas que já respondi por aí, e aí estou colocando aqui. Se tivéssemos Conexão SPED, a própria plateia, vocês mesmos já poderiam estar perguntando aqui.
Se a chave identificadora do funcionário é o CPF, como alterá-lo no e-social? Bom, essa pergunta ela tem sempre dois viés, né? Ela não é uma pergunta só. É assim, a chave para o e-social, no vínculo com o empregador, é a matrícula. Continua sendo a matrícula, o número de registro dele, certo? Então, tanto é que o passo para fazer o registro do colaborador passou a ser a admissão. Então, quando eu mando a admissão no e-social, estou fazendo o registro daquele funcionário no âmbito da minha empresa. Então, a matrícula é efetivamente o... Boa noite, Rafael Griebler, ou Griebler. Então, a matrícula é que é efetivamente a chave do funcionário. Um atributo que é o número do CPF, e eu sempre brinco nas minhas palestras, né? O que é imutável? Imutável é isso, aquilo outro, né? E alguns dizem que é o CPF. E, eventualmente, o CPF precisa ser modificado mesmo, tá? O Juliandre Dam entrou aqui com a gente também. Sejam todos muito bem-vindos. Então, eu posso mudar o CPF de um colaborador no seu cadastro? Pode, mas lembrem-se que eu primeiro preciso fazer o saneamento. Então, por que eu vou mudar o número do colaborador? Claro, pode. Mas por que eu vou mudar o número do colaborador se aquele colaborador tem um CPF que já é o CPF que deveria estar? Por isso que é tão importante fazer o saneamento de cadastro no momento da contratação, no cadastro quando eu migro de sistema, enfim, vários momentos que são importantes para que a gente possa fazer e ter certeza do funcionário que nós estamos tratando, do colaborador, do empregado que nós estamos tratando. Então, como é que eu sei que ele efetivamente é quem ele diz ser? Através do saneamento de cadastro. Eu vou mandar lá o número dele no CNIS, né? O número do PIS/PASEP ou o número do NIT, vou mandar o CPF, vou mandar a data de nascimento e o sistema vai me dizer se aquela combinação efetivamente existe. Esse processo de saneamento de cadastro ele precisa ser feito muito frequentemente, tá? Frequentemente no sentido de que uma vez saneado não significa que este cadastro nunca mais vai se modificar. Ele pode se modificar por N motivos. Por N motivos. Porque a filiação mudou. A filiação pode mudar. Mas como? O cara nasceu de fulano de Beltrano? Sim. Mas isso é no registro civil. E se descobre que os verdadeiros pais não são aqueles? Por um processo de reconhecimento de paternidade, ou seja lá o que for, a filiação poderá mudar. Poderá mudar. Troca de gênero, né? Do sexo civil, né? Pode mudar? Pode. Um homem virar mulher, uma mulher virar homem, civilmente. Por quê? Porque se tiver uma decisão judicial reconhecendo a condição de troca do sexo civil, a pessoa tem o direito de ser homem ou mulher pelo seu regramento, pela sua conduta e porque ela tem um reconhecimento jurídico da condição. Então, pode mudar? Pode mudar. Então, esses cadastros todos, eu sempre digo isso nas minhas palestras, acho que talvez nunca tivesse mencionado aqui na coluna, mas essa vinculação do e-social com dados de cadastro, eu digo assim, não existe no e-social dados imutáveis. Se eu quiser chamar como dados cadastrais, pode ser, mas ao longo do tempo, vamos fazer uma linha do tempo, o mesmo colaborador, ele pode ser masculino, ele começa feminino, depois ele troca para masculino. Ele pode trocar o nome, ele era José, ou era Maria José Silva, não é? E num determinado momento casou e resolveu trocar de nome. E aí ela vai ficar Maria José Silva Almeida.
Vamos supor aqui, é um nome fictício. Qualquer coincidência com a realidade é mera coincidência aqui. Então, tudo isso poderá mudar. Sempre vai mudar a partir do quê? Da minha manutenção de cadastro. E essa manutenção de cadastro ela se dará por alteração. Ou seja, eu vou versionar. Ó, a Liliane Chep entrou aqui com a gente. Então, nós vamos versionar. Daqui desse período até esse período, eu tenho um nome vigindo, que é Maria José Silva. Daqui para frente, Maria José Silva Almeida. Lá adiante, ela pode trocar de novo e voltar a ser Maria José Silva. Porque ela resolveu, ela se separou, ela quis voltar a usar o nome de solteira, enfim, por qualquer motivo. Então, é sempre algo a ser pensado, tá bom? Então, assim, o CPF é um dos atributos. Ah, eu usava CPF, agora não mais, né? Mas eu usava CPF do marido, da esposa, do pai como estagiário e assim por diante. Hoje já não se usa mais. Mas isso não significa que um cadastro antigo que eu tenha na minha empresa não esteja nessa situação. Por quê? Porque a pessoa se afastou, está em licença há muitos anos, não foi aposentado compulsoriamente por invalidez, né, por doença, por saúde, e aí acaba que está lá ainda com os dados antigos. Pode acontecer? Pode. Quando a gente está lidando com pessoas, muitas coisas podem acontecer. Muitas. Então, é muito importante a gente fazer o saneamento de cadastros e fazer o cheque do CPF, porque é muito mais fácil a gente já entrar com a informação adequada do que fazê-la tardiamente, tá bom? Mas lembrem-se que a chave do funcionário é o CNPJ do empregador mais a matrícula. A matrícula não está extinta no e-social. Muito pelo contrário, se eu tenho um empregado que também é funcionário em outra empresa, ele vai ter um outro CNPJ empregador e lá ele terá outra matrícula. E se trata da mesma pessoa. Não é? Muito comum com os professores. Trabalha, é funcionário numa empresa e também é professor numa instituição. Então ele tem 2 CNPJs empregadores e ele tem em cada uma delas uma matrícula. Mas essa matrícula aqui e essa matrícula se referem a um único CPF. É o mesmo CPF, porque é a mesma pessoa. Ok? Então, a gente tem que cuidar esse tipo de abordagem. Casos em que um colaborador está afastado e o empregador é incorporado. Então, como é que vai movimentar? Por exemplo, eu tenho uma empresa, então a empresa A, vamos apagar aqui, tá? Então lá, eu tenho uma empresa A, que é um empregador, ela tem o funcionário matrícula X. Muito bem. Aí, esse matrícula X, ele foi afastado em 1º de junho de 2017. Então, 1º de junho de 2017, ele ficou afastado, iniciou um afastamento por doença, então ele está afastado. Se eu tentar fazer qualquer movimentação no e-social, ele vai dizer, olha, esse rapaz essa pessoa, rapaz, pode ser uma mulher, pode ser, enfim. Aí, o que vai acontecer? Está afastado. Pode movimentá-lo? Não dá para movimentar, porque ele está afastado. Muito bem. Aí agora eu preciso fazer uma transferência. Por quê? Porque um grupo econômico, a empresa B, comprou a empresa A. Então a
e B agora A está transferindo todos os seus funcionários para B. E eu preciso fazer essa movimentação. Como é que fica esse caso aqui? Esse cara está afastado. E aí? Eu vou poder retorná-lo ou não vou poder retorná-lo? Essa pergunta é excelente. Acho que até nem vou dar resposta aqui. Eu acho que eu vou deixar essa pergunta para ser respondida pelo José Alberto Maia no Conexão SPED. E aí depois eu publico a resposta aqui. Essa pergunta ela é muito boa, muito boa. Tá? Então tem uma lógica por trás dessa questão da transferência de alguém afastado. Tá bom? Então, acho que eu vou deixar em suspense essa pergunta. Bom, vamos ver. Até o final da coluna a gente... Nossa, já são 19h14 e daqui a pouco eu tenho que encerrar a coluna. Uma outra questão bastante comum é o pessoal da área técnica perguntando sobre a troca de sistemas. Então, assim, e esse é um problema... Que problemão. Que problemão. Eu não estou dizendo que não é para trocar de sistemas, gente. Não, pelo contrário. Se o sistema não é bom, troca, tá? Tem um bocado de sistema bom e tem um bocado de sistema ruim no mercado, assim como tem automóvel bom, automóvel ruim, computador bom, computador ruim, como tem lâmpada boa, lâmpada ruim. Né? Mercado é mercado, tá? Mas assim, vamos pensar por que trocar de sistema é tão importante a gente pensar e planejar. Não é pelas funcionalidades do sistema, não é isso que eu vou dizer. Esse cara controla melhor a folha, controla melhor o absenteísmo, coisa desse tipo. Não é disso que nós vamos falar. Nós estamos falando de e-social. Então, assim, pensem no seguinte. Deixa eu apagar aqui de novo, porque é mais fácil quando a gente bota uma imagem, não é isso? Quando a gente bota uma imagem, eu sei que aqui eu sou meio mal educado e dou as costas para vocês, mas é o único jeito que eu consigo aqui para poder utilizar o quadro, tá bem? Olha só, e a gente fica mais íntimo também, não tem problema, né? A gente já está em casa entre a gente. Olha só, então eu tenho um sistema X, e esse sistema está mandando eventos para o e-social, para o ambiente do e-social, e o e-social retorna os meus recibos. Então eu mando XML e ele retorna XML assinado com os recibos. E esse sistema aqui vai guardando no seu banco de dados os recibos. Recibos. Ok? Então o sistema X guarda os recibos. Muito bem. A partir de um determinado momento, na linha do tempo, eu troco de sistema e boto o sistema Y. O sistema Y faz a mesma coisa. Gera XML e retorna recibo. E esse retornar recibo, que também é um XML, vai para outro banco de dados, que agora é outro sistema. Ok? Deixa eu botar aqui. É outro sistema. Muito bem. E aí o que vai acontecer é o seguinte. Esse outro sistema vai ter os novos recibos. Tá bom. Mas aqui eu tenho do período DDMM e até aqui. Daqui para frente eu tenho de DDMM A mais um, por exemplo. Então aqui eu tenho um ano e aqui eu tenho outro ano. Pronto, está resolvido, Mauro, não precisa mexer. Deixa que aquilo que eu tinha do velho está aqui e o que eu tenho do novo está aqui. Pode ser assim? Pode. Pode, mas tem que fazer uma coisa. Tem que rezar, tem que orar aquilo que você acredita. Se não acredita, talvez seja uma boa hora de passar a acreditar, que esse sistema aqui nunca precisará fazer nenhuma retificação de informações deste período aqui. Porque para fazer as retificações desse período aqui,
eu preciso desses recibos para poder retificar. E esse sistema aqui, o que vem depois, não tendo os recibos guardados, no momento em que a gente quiser fazer uma retificação desse período aqui, eu não vou ter os números de recibo. Então imagina que agora eu mandei um afastamento por aqui, e agora eu preciso retificar aquele afastamento, porque aquele afastamento estava como, por hipótese, bem simples para a gente pensar, bem aqui no meio, um trabalhador, um empregado, se afastou aqui por doença. E depois, passaram-se o tempo, e isso aqui virou seguro-saúde. E agora, como é que eu faço? Eu preciso alterar o motivo lá do afastamento. Ou mesmo encerrar aquele afastamento. Ele retornou. Como é que eu vou buscar neste sistema aqui o número de recibo daquele outro sistema lá? Então, assim, eu tenho duas formas de fazer isso. Eu pego os recibos que eu tenho guardado aqui e converto esses dados para este cara aqui, para esse sistema aqui. Então, de forma que eu consiga linkar os eventos. Às vezes tem troca de matrícula, né? Troca de sistemas, aí troca as matrículas, troca os identificadores, não propriamente a matrícula, mas os identificadores. Então, pode ser um risco também. Agora, para mim, o jeito mais seguro de fazer isso, não estou dizendo que é o mais econômico e nem o menos trabalhoso, mas o jeito mais seguro de fazer é pega todos os eventos desse sistema aqui, manda e retorna para esse sistema aqui, guardar os XMLs. Aí sim. Porque toda vez que você manda o mesmo evento, ele diz que ele já existe e retorna dizendo o que tem. Então, é uma forma de fazer. Mas maior da minha empresa são 15 mil empregados. Eu vou ter que fazer isso contra-cheque por contra-cheque, vou ter que fazer um movimento. Ah, pois é. Aí complica. Aí a gente tem outras decisões a tomar. Talvez transferir as informações desse sistema para esse, fazendo com que todas as informações casem, porque muitas vão ter que fazer mesmo esse rearranjo, né? Tipo, como é que eu vou controlar o período aquisitivo de férias? Adiantamento de salário, 13º, tanta coisa que acontece de um período para o outro, eu vou ter que, de qualquer forma, converter. Bom, mas eu tenho que converter e pensar no e-social para trazer os recibos também para cá. Ok? Então, acho que é bastante importante que esta conversão seja feita. O fisco já disse o seguinte, o fisco, o comitê executivo gestor do e-social já disse o seguinte, isso não é um problema que o fisco tem que resolver. O fisco, quer dizer, o fisco do trabalho ou o fisco tributário. Isso não é um problema que eu vá resolver. Por quê? Porque o contribuinte lá tem lá o empregador, o contribuinte, o empresário, o empreendimento, tem lá seus recibos, porque toda vez que ele mandou alguma coisa, a gente devolveu. Então ele tem que ter lá. É a obrigação dele guardar, inclusive, para comprovar que efetivamente enviou. O que é normal, justo, né? Esse pensamento do fisco. Então ele não vai nos ajudar, dos fiscos. Então ele não vai nos ajudar. Até pode, mas não é obrigação. Então o melhor é fazer planejar essa troca de forma que eu possa converter os dados ou forçar a barra para que o sistema me devolva e eu consiga capturar. Ok? Essas informações. Muito bem, gente. Eu estou em cima do laço, já deveria ter concluído a minha coluna hoje aqui com vocês e só tenho a agradecer aquela pergunta sobre o colaborador afastado, como é que a gente faz para transferi-lo, nós vamos responder na primeira live depois do Conexão SPED. Dia 17 é o Conexão SPED, então dia 22, provavelmente dia 22 de abril ou 29 de abril, nós vamos responder, então, como é que a gente faz para fazer um colaborador que está afastado e o empregador incorporado, né? Ou seja, tem um novo empregador, ele é transferido e aí ele vai ser
tem que ser movimentado e ele está afastado. Como é que a gente faz para resolver essa situação no e-social, tá? Aí eu já deixei essa pergunta separada aqui. Depois do Conexão, nós vamos fazer essa pergunta no Conexão SPED, os especialistas vão responder e aí nós vamos publicar aqui depois da coluna. Mas essa é apenas uma das perguntas. Imagina vocês podendo estar sentados no painel, num painel com os especialistas e vocês poderem fazer perguntas em tempo real, fazendo a réplica, até a tréplica, né? Porque quando tem uma resposta e muitas pessoas querem aprofundar o tema, acaba que todo mundo no celular fazendo aquela mesma pergunta. Tá, mas e aí como é que faz tal coisa, como é que faz tal coisa, como é que faz tal coisa? E aí então a gente consegue, muitas vezes a gente consegue tempo no próprio Conexão para poder fazer a pergunta, encaminhar a pergunta, e aquilo que não é respondido a gente publica a posteriori para aqueles que foram inscritos, tá bom? Então, venha para Porto Alegre, assista ao vivo, tenha a oportunidade do dia 17 de abril no Teatro CIE, ar-condicionado, café, poltrona adequada, som adequado, imagens. Então, é um espetáculo, gente. Procure no YouTube, procura lá Conexão SPED, que vocês vão enxergar, vocês vão ver como efetivamente é um evento diferente do que vocês estão acostumados. Tá bem? Bom, eu preciso encerrar porque tenho, como falei, um compromisso. Para aquelas pessoas que estão nos assistindo de forma gravada, meu muito obrigado pela grande audiência que a gente tem recebido. Cada vez, né, se prolifera mais. E, por favor, compartilhem as dicas que a gente deu aqui nessa live, na Conversa Tributária, todas as segundas-feiras, 18h45, ao vivo ou gravado, é um motivo para o nosso encontro, tá bem? Um beijo para todo mundo, muita saúde para todo mundo, e para quem quiser entrar nas redes sociais e me mandar um abraço pelo meu aniversário, é quarta-feira, dia 3 de abril, é a data do meu aniversário. Estou dizendo isso porque está público, está lá no LinkedIn, que é uma rede que eu uso bastante, o LinkedIn, o Facebook e o Instagram, ok? E o Twitter. São as 4 redes que eu acompanho e normalmente utilizo, tá bom? O Instagram, o Facebook, o LinkedIn e o Twitter, ok? Um beijo para todo mundo. Fiquem com Deus, fiquem com saúde e até a próxima segunda-feira, dia 8 de abril. Dia 8 de abril, tá bem? Beijão e até!